Fala, meu povo querido, aqui é o professor Fabrício Dutra, sou professor de língua portuguesa. Bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso canal no YouTube, no nosso português sem neurose. Sem neurose por quê? Porque eu sei que o português é problema para muita gente, a ponto de a pessoa falar, não consigo aprender. Eu tive português a vida inteira, no fundamental, no médio, no pré-vestibular, e estudei para concurso público. Meu Deus, ainda assim eu tenho dificuldade. É exatamente assim que acontece. Principalmente, filho, porque tu passou a vida aprendendo de maneira rasa e também, agora em que você chegou, né? Agora que você chegou no universo do concurso, você está sendo atropelado por uma avalanche de materiais intermináveis, PDF, videoaula. Se tu abrir agora a pasta do computador, vai ter coisa pra caraca. É justamente isso que faz o português ser um problema. É isso, não tem outro motivo. As pessoas não estudam com objetividade, como tem que ser. Juro, com lógica, com foco e objetividade, com um professor que fala a tua língua, você consegue aprender em um mês português. Organização, sabe, bonitinho? Aula 1 ligada à aula 2, qual é a aula 3, qual é a aula 4, questão comentada, material bonitinho, eu garanto. Você aprende português em pouquíssimo tempo. Aqui nós temos 1914 questões comentadas em vídeo. É um curso em que o link está aqui na descrição e você vai ter acesso a essa quantidade aqui de questões. É muito interessante para você treinar. Mas olha aqui, né? Vamos começar aqui o nosso trabalho, né? Vou deixar claro essa imagem maior para vocês. E olha que questão interessante, galera. A banca FCC é uma das poucas bancas, né? A IBFC também cobra, a Banqueades, né? Elas gostam de tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais. Agora imagina tu, irmão, indo estudar isso aqui sem a orientação. Tu vai ficar, meu Deus, é impossível ficar aprendendo a conjugar verbo a essa altura do campeonato. Não consigo não, professor. Exatamente assim que parece que é o estudo do verbo, né? No universo escolar. Tu tem a sensação de que tem que ficar aprendendo a conjugar verbo, sim. Só que em concurso público não é assim que cai. Tranquiliza aí o teu coração. Por quê? O que cai de verbo em concurso público é exatamente o valor semântico dos tempos e modos verbais. O que tu tem que saber é a articulação semântica. Por exemplo, a banca aqui na questão número 1 veio pedir, um cronista relata uma série de eventos ocorridos no passado. Qual é o evento anterior a esse tempo passado? Cara, o que é um evento anterior a um tempo passado? O que ele quer de vocês? Tu tem que saber, numa questão dessa, que existe o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. E em relação a pretérito, nós temos ainda o futuro do pretérito. Tudo isso aqui no português existe, tudo isso aqui cai. Se você quer fazer concurso de tribunal, não dá para não estudar isso, tá? E eu te falo, galera, vamos começar a falar rapidão sobre o presente, né? Como é que tu aprendeu o presente na escola? Presente é quando você tem um tempo verbal, um acontecimento no momento da fala. Pô, sai dessa, filho. Não é assim que isso vai cair, não. Que momento de fala? O presente é muito mais do que isso. O presente, por exemplo, é uma ação rotineira que acontece no presente. Se eu falo para você que eu acordo cedo todos os dias, eu não estou acordando agora, no momento da fala. Mas é uma ação que eu pratico com frequência no presente. Ou seja, hoje em dia, eu acordo cedo. Percebeu? O pretérito perfeito, que é esse cara que está aqui, é uma ação concluída, uma ação com uma ideia de finalização realizada. Por exemplo, eu joguei futebol nesse campo. Quer dizer que eu joguei futebol, né? Já joguei futebol, já pratiquei essa ação. O imperfeito a gente aprende na escola que é uma ação não realizada, mas isso é bizarro, isso não existe, ação não realizada. O pretérito imperfeito, na real mesmo, a verdade sobre ele, é que ele é uma ação rotineira no passado. O presente é uma ação rotineira no presente. E o pretérito imperfeito é uma ação rotineira no passado, ou seja, jogava futebol nesse campo. O que eu estou dizendo? Que eu praticava essa ação. Essa ação acontecia com frequência. O que é o pretérito mais que perfeito? Mais que perfeito é uma ação anterior à outra. Só que nós temos um problema com ele, né, cara? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha entrado na faculdade em março, tá? Em março.
Eu quero dizer para vocês que antes de entrar na faculdade, em fevereiro, eu completei 18 anos. Dando exemplo aqui, tá? Até porque, infelizmente, eu entrei mais novo. Aqui, em fevereiro eu fiz 18 anos. Como é que você construiria uma frase dizendo isso? Quando entrei na faculdade, se você coloca eu fiz 18 anos, você está dizendo que você fez ao mesmo tempo ou logo depois. Quando entrei na faculdade eu fiz, entrei e fiz, entrei primeiro, fiz depois. Então o fiz não cabe aqui. Percebeu? Eu quero utilizar um verbo que é anterior ao passado. E sabe que verbo é esse? É o verbo no pretérito mais que perfeito. O correto aqui é utilizar o fizera. Cara, ninguém usa isso. Tu cresce, nasce, casa, morre. Mas tu não vê as pessoas usando o pretérito mais que perfeito. Vamos combinar? No dia a dia a gente usa um substituto para ele. A gente usa o tinha feito. Vê se não cabe. Quando entrei na faculdade, eu tinha feito 18 anos. Ou seja, eu fiz 18 anos antes de entrar na faculdade. Essa é a minha informação. Quando eu entrei, eu tinha feito. Tu até usa o eu tinha acabado de fazer. A gente usa essa forma, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Normal entre nós. Mas isso aqui é o pretérito mais perfeito composto. O pretérito mais perfeito é o fizera, comprara, resumira, jogara, que a gente quase não usa. Então, quando a banca chega e pede para você uma ação anterior a um passado, a FCC, tu vai buscar ou o pretérito mais perfeito simples, que é com um verbo só, ou composto. Né? Faziam. O faziam. Suas atitudes faziam descobrir. Faziam com frequência no passado. Esse é o pretérito imperfeito. Inclusive, o imperfeito tem 3 marcas, né? Que é o vá, o ia e o NHA. Nha. Tinha, jogava, fazia. Desapareceu, a ação concluída, acabou, desapareceu e ponto. Passei, é presente agora. Em suas andanças, vira um gato. Esse vira é o verbo ver, não é o verbo virar, não. É o ver. Ele tinha visto um gato. É assim que a gente usa no dia a dia. Em suas andanças, tinha visto um gato cor de ouro. Tinha visto, havia visto. Mas o português te presenteia o pretérito mais que perfeito para você usar. A gente que não usa, né? Então, letra D, cara, porque na letra E é fácil, estará é futuro. E aí o futuro não é uma ação anterior à outra. Então, cara, número 1, gabarito letra D, uma questão 2022 da FCC. Um ponto ganho na tua prova. E a marca do pretérito mais perfeito é o ra. Vira, fizera, comprara, estudara, resumira. Se a banca pedir um tempo anterior a outro, é só você achar o vira, comprar e marcar. E partir para o abraço. Tá aí um ponto ganho de uma questão que cai sempre na FCC. 2. Qual é o verbo que tá... qual o verbo em negrito concorda com o termo sublinhado? Isso é uma forma chata de perguntar quem é o sujeito. Porque segundo a nossa norma, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então ele quer de vocês qual é o verbo em negrito que concorda com o sujeito sublinhado. Né? Olha só, quero fazer de baixo para cima. Poderia botar um anúncio. Quem poderia botar? Poderia botar algo. Repara que anúncio é objeto direto do verbo. Inclusive, você poderia substituir por poderia botá-lo. O objeto direto é quem é substituível por um pronome oblíquo, né? O leitor, portanto, faça o obséquio, faça algo. Quem faz algo. Faça-o. Seria iníquo apartá-lo. Olha só, o que seria iníquo? Apartá-lo. Apartá-lo do alvo é o sujeito do seria. E o iníquo é o predicativo, né? Como se fosse um complemento ali do verbo ser. Aí a dúvida do aluno fica entre A e B normal, só que na letra B de bola, meu povo, segredo nosso aqui em família, pô. Família, não erra isso. O verbo haver no sentido de existir é uma oração sem sujeito. Se ele é uma oração sem sujeito, eu não posso chamar o cara sublinhado de sujeito. Ele vai ser o que então? Pois é, irmão, ele vai ser objeto direto. Essa oração é uma oração sem sujeito.
Não é uma oração sem objeto. Então aqui, nesse termo indivíduos, o que eu vou ter vai ser um objeto direto desse verbo e não um sujeito. Letra A. Falta-lhes a nota grave e macia de Inácio. Aqui, bora perguntar para esse verbo aqui o que é o sujeito, tá? Falta-lhes. Uma coisa é certa. O sujeito não pode ser esse lhes. Né? Esse lhes aqui ele é um pronome oblíquo átono, né? Então ele não tem a menor condição de ser sujeito. Tu vai perguntar, ó, o que falta a eles? O que falta a eles? Olha a resposta. A nota grave e macia de Inácio. Então essa expressão, a nota grave e macia de Inácio, ela é o sujeito do verbo faltar. Gabarito, então, letra A. Esse verbo está no singular justamente porque a nota é singular. A nota é que falta. A nota grave é que falta. Então, 2, gabarito A. 3. A ocorrência de forma verbal passiva e plena concordância e plena observância da concordância. Familiar, prepara o coração, tá? Porque isso aqui cai muito em prova, aí você gosta e várias bancas gostam. Mas sempre que você encontrar uma frase na voz passiva, tem duas formas de ver isso. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica ela é marcada pela locução verbal ser mais particípio. Quando você tem o verbo ser e quando você tem um particípio. Foi encontrado, foi resolvido, né? Foi orientado, né? O verbo ser conjugado, mais o verbo principal no particípio. E norma de concordância é o quê? Pô, é o verbo concordando com o núcleo do sujeito, normal, que manda a regra lá, definir, regra definiu e tudo mais. Olha só a letra A. Muitas vezes ocorrem que o gênero crônica diga respeito. Cara, tá vendo esse verbo ocorrer? Ele tá no plural, não tá? Para ele estar certo, o sujeito dele tem que ser plural. Se o sujeito desse verbo não for plural, a frase está errada. Bora perguntar para o verbo ocorrem quem é o sujeito. Vamos lá. Muitas vezes ocorre que o gênero crônica de respeito... O que ocorre? O que ocorre? O que acontece? Olha a resposta. Que o gênero crônica diga respeito. Então essa expressão toda que eu pintei de azul, meu filho, é o sujeito do ocorrer. Só que aí, esse sujeito, né, formado por uma oração inteira, introduzida pelo que, vai ter que deixar esse verbo aqui no singular, cara. Se o sujeito de um verbo é uma oração toda, esse verbo tem que ficar no singular. Da mesma forma na B. Não cumprem observar. O que não cumpre? Observar. Observar não cumpre. Então essa frase já está errada também. 2 erros de concordância. Se o sujeito de um verbo é oracional, esse verbo tem que ficar no singular. E você nem vê voz passiva, né, em nenhuma das duas. A outra voz passiva é a voz passiva sintética, em que a marca vai ser a partícula C, né, que vai ser a passivadora. Vamos ver só a letra C. São várias as qualidades pelas quais se deixam marcar a crônica de Rubem Braga. Ó, quem se deixa marcar? A crônica. Então não é se deixam marcar. São várias as qualidades pelas quais se deixa marcar a crônica de Rubem Braga. Letra D, Antônio Cândido faz questão de deixar patente na crônica de Rubem Braga suas altas virtudes estilísticas. Ó, ele faz questão de deixar patente. De deixar o que patente? As suas altas virtudes. Então o correto seria de deixar... Calma aí. O correto seria de deixar patentes. Deixar patentes suas altas virtudes. Então esse patente está errado. Letra E, exaltam-se numa boa crônica o quê? Aqueles aspectos mínimos. Repara que esses aspectos, eles são exaltados. Os aspectos são exaltados. Então o que nós temos aqui é uma concordância acontecendo e a frase na voz passiva sintética com a partícula C.
Na questão 3, gabarito, letra E. É o que eu te falo, a importância de você ter conteúdo, a importância de você ter um curso completo, de você ter informação, mas é uma informação objetiva. Informação objetiva. O que nós temos aqui nessa questão 4, pra gente fechar, né? São as conjugações dos verbos derivados. Do verbo ter, do verbo por, do verbo vir, né? Como é que funciona isso? Repara esse verbo aqui, ó, disporem. Nós temos dois erros aqui. Primeiro é que o não puxa a partícula C para antes do verbo. 3 erros. O não, ele puxa a partícula C para antes do verbo, porque esse verbo aqui, né, esse não aqui é uma palavra de atração obrigatória, tema, colocação pronominal. Mais um erro é a crase no A antes do verbo criar. Já pode descartar. Mas eu quero que você pense nesse disporem, né? É dispuserem, cara. Tu não pode falar se vocês porem o dinheiro na conta. É se vocês puserem. Então, a conjugação do verbo por, ela vai se replicar no verbo derivado. Se o correto é eles tiveram amigos, o correto vai ser detiveram. Aqui, por exemplo, ó, caso não lhes detêssemos, não lhes detivéssemos. Ainda tem o erro desse lhes. Esse lhes aqui é um pronome oblíquo que funciona como objeto indireto. Só que quem detém algo. Então seria os e não é detêssemos. Tu não pode falar se nós têssemos dinheiro. É se nós tivéssemos. Então aqui vai ter que ser se nós os detivéssemos. Olha isso. Olha isso. Atribui-se nos avanços da tecnologia a razão. Atribui não, né? Atribui com hipo. O cara, meu Deus, eu nem me liguei nisso. Tá vendo a importância de você ter hábito? Quem tem hábito de fazer exercício não erra esse tipo de questão. Não erra, porque tá acostumado, já viu muito. É isso que eu te falo quando eu falo para você ter contato com questão. Esse curso aqui, com quase 2.000 questões comentadas, ele é dividido por banca, né? Você vai lá, se inscreve, o link está na descrição, valor promocional. Você vai ter tudo dividido por banca. Banca FCC, 30 provas. Banquiades, 30 provas. Banca OCP, 25 provas. No total, você vai resolver 1.914 questões. Uma quantidade absurda de questões. Eu duvido você cair em pegadinha depois de fazer centenas e milhares de questões. Você pode se organizar e você tem acesso por 2 anos a isso aqui. Então, é uma oportunidade absurda, né, galera? Espera aí, rapidão. Nessa questão 4, a gente vai fazer uso da conjugação dos verbos derivados de verbos primitivos. Por exemplo, no último simpósio de biotecnólogos, alguns não conviram. Cara, o convir, ele conjuga igual o verbo vir. O correto seria convieram, porque o verbo é vieram. Agora na letra E, à medida que se propuserem, aí o verbo não é puser, à medida que puser, então vai ser propuser. Na 4, o gabarito é a letra E. Cara, se você faz, né, por exemplo, 20 provas de FCC, pega a correção das 20, você vai achar esse tipo de questão aqui a coisa mais normal do mundo. Você vai achar esse tipo de questão a coisa mais normal do mundo. Você vai se acostumar com isso. No seu material, você vai ter, tá aqui tudo na descrição, né? Baixou o PDF com questões, clicou nessa imagem aqui, você vai ter acesso à seguinte página. Clicou na imagem de 1.914 questões, você vai cair nessa página aqui, que é a página de inscrição desse curso. 12 vezes de R$19 por mês, galera. Mais barato que um drink, um pouquinho mais caro que uma Heineken. Um curso completo de 2 anos, uma Heineken. Um curso completo de 2 anos, em que você vai ter quase 2.000 questões para resolver. Baixou o PDF, fez a prova, foi ver o vídeo. Baixou o PDF, fez a prova, foi ver o vídeo. Olha as bancas aqui, a OCP, CESP, Quadrix, IADES, FCC, BFC e a Fundação Carlos Chagas, que está entrando agora. E esse número aqui, 1.914, vai aumentar, porque entrando a Carlos Chagas você aumenta a quantidade de questões.
não fica de fora, é uma grande oportunidade de você evoluir em língua portuguesa e se habituar a fazer exercícios, tá? Tamo junto, família. Precisando, já sabe, é só chamar.